Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho espiritual do TCR Canto de Interlagos, essa casa abençoada que a todos recebe com muito amor. E como é de costume, eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o lenitivo, um remédio necessário para o restabelecimento do corpo físico, mental e espiritual. E para darmos início a este trabalho de almas, nós realizaremos a nossa prece, nos conectando com o nosso Pai Criador. Então eu os convido a sentarem-se confortavelmente, serenar os pensamentos e através de uma respiração profunda vamos elevar os nossos pensamentos, trazendo a imagem serena do nosso Mestre Jesus, a nos convidar para estarmos junto a Ele em aprendizado de seu amor na sua seara bendita. Permita, Senhor, que hoje e sempre nós possamos servir a Ti e a todos aqueles que o seu amor coloque em nossa jornada. Trazei sobre nós a luz da harmonia e da sabedoria, para que saibamos ouvir, para que saibamos calar, para que saibamos compreender a dor daquele que se aproxima de nós. Derrama, Senhor, sobre cada um de nós a Tua presença. Bendito és o Teu nome, Senhor da paz. E assim, mais tranquilos, mais harmonizados, nós vamos para as nossas vibrações, emandando os nossos melhores sentimentos para uma pessoa, para uma situação, e assim com os nossos corações repletos de amor, vamos vibrar por todas as pessoas que neste momento estão sofrendo, sejam males físicos, emocionais ou espirituais. Vamos pedindo aos benfeitores celestes que os envolvam em energias de saúde, de esperança, de fé e de equilíbrio. Vibremos. Vibremos por todas as instituições de caridade, pelos nossos irmãos que vivem em situação de rua, que eles possam ser envolvidos em muito amor, em esperança, em fortalecimento para passarem pelos seus desafios. Pedimos-te também, Senhor, pelos nossos lares e pelos nossos familiares, que os teus santos anjos promovam uma limpeza espiritual na nossa casa e que a nossa casa seja sempre um ponto de luz, um ponto do teu amor. Vibremos também muito amor pelo nosso planeta, essa casa abençoada que nos acolhe, nos dando oportunidades de aprendizado na nossa caminhada evolutiva. E nesse momento vamos trazer a nossa mente, aquela pessoa querida que nós sabemos necessitar dessas energias salutares para se renovar, para se restabelecer, para encontrar a cura, seja da alma, seja do corpo, seja da mente, mas que ela possa perceber a atuação da espiritualidade amiga e consiga sentir o seu coração aquecido e a sua alma abraçada. Vibremos. Pedimos-te, Mestre Jesus, abençoa cada copo com água, que seja depositado o remédio através dos eflúvios de luz e que ao bebermos essa água possamos sentir as benesses no nosso corpo físico e espiritual. E assim nós pedimos, sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Reflexão do livro Vida Gloriosa, escrito pelo médium Divaldo Franco e ditado pelo espírito da Joana de Ângeles. Como sempre, a mentora Joana de Ângeles nos ensina todos os conteúdos do que o Mestre Jesus nos
ensinou, nos deixou, né, como legado para a nossa grande transformação. O tema de hoje é Desatando Nós. O que são nós? Né? De acordo com a Joana de Ângeles, considera que muitas pessoas, muitos de nós ainda estamos atados a nós. Nós, né? Emaranhado. Do que será, hein? Dos vícios. Que tipo de vícios, né? Tem vários tipos de vícios, permitindo a gente se enrodilhar nas malhas complicadas, né? Dos distúrbios emocionais e morais. Então, os vícios emocionais, os vícios morais, ainda mantendo os instintos em alerta, porque nós estamos com o instinto assim, totalmente atentos, né? E nunca nós nos esforçamos para libertar-nos desse instinto primitivo, ainda o instinto reptiliano, né? Como dizem. Então, nós às vezes nos apegamos aos problemas, esses problemas dos vícios, ao invés, né, de libertarem-se, ao invés de desatar esse nó. Então, nós, às vezes, deixamos de desfrutar da nossa existência alegre, com esperança, e acaba se enrodilhando no pessimismo, né? E as belezas da vida acabamos deixando de lado. Então a Joana nos alerta o seguinte, que devemos viver no mundo, sim, nós estamos no mundo, né? Mas não devemos permitir, né, corromper pelas sedutoras ofertas do prazer insano, um prazer hedonista, um prazer somente do corpo. Então, isso é que muitas vezes nos vicia a ficarmos nesse estado de torpeza, né, por alegrarmos-nos somente por prazer desse nosso mundo físico. Então, ela diz o seguinte, vamos manter a vigilância, a nossa vigilância, né? Desenovelando-se dos pensamentos viciosos. Nós é que temos que nos afastar desse pensamento que leva ao vício, que nos enrodilha, criando nós, né, dessa vida, da existência da matéria somente. E também desarmemo-nos das cordas da suspeita de que todas as pessoas são sempre perigosas, né? Sempre perigos, há perigos em volta da gente. Não, também assim não, né? Porque há pessoas confiáveis nesse mundo, com toda certeza, né? Mas outras pessoas são insensatas e perversas. O discernimento está onde? Em nós. Então vamos observar que o dia que surgir essa tormenta, essa tempestade, é sempre encantador, nada parecendo com aquele que produziu sofrimentos. Temos que encarar que existe as partes, os aspectos positivos, né? Distanciando-nos desse sofrimento e também perceber que quando tudo parecer perdido, não tem mais jeito, vamos nos apegar à caridade, à paciência, né? À fé, porque Jesus sempre nos propôs, nos ensinou o seguinte: vinde, eu vos darei a paz. Não foi assim que Jesus nos orientou?
Então, agora é o nosso momento de desatarmos os nós e seguir o ensinamento desse mestre livremente, amparando-nos na oração reconfortante, sempre na fé e equilíbrio em todas as direções. É muito importante pensarmos nas raízes e braços da violência. Então, aquilo que eu não reclamo com o meu patrão, aquilo que eu não reclamo do político mau, aquilo que eu não reclamo do mau administrador, eu derramo dentro da minha casa, eu me vingo com a minha família, eu descarrego com a minha família, e isso não é justo. Por isso é importante refletirmos sobre a necessidade da brandura, da paz. Às vezes o sangue sobe, mas a gente raciocina enquanto o sangue sobe. Então deixa ele baixar de novo. É muito difícil, eu entro no banheiro e me tranco. É muito difícil, eu entro debaixo do chuveiro frio. Aí baixa o tom. Farei de tudo, porque o raciocínio está trabalhando. O impulso é que é o grande problema. Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos se é sempre válido o primeiro impulso. E o Espírito de Verdade responde, depende de qual seja o primeiro impulso. Se for o impulso para o bem, ele é válido. Se for para o mal, ele não vale. De modo que nós vamos aprendendo a virtude da brandura, da mansuetude na nossa casa. É o nosso próximo mais próximo, os familiares. Ah, mas eu não aguento minha mulher, mas será que ela o aguenta? Ah, eu não aguento meu marido, mas será que ele a suporta? Temos que ouvir os dois. Há maridos complicados, há mulheres complicadas e ambos são complicados. Há casas em que até o cachorro é neurótico. Eu visitei uma família que o casal era a neurose reencarnada. E o cachorro rodava em volta do rabo assim. Ele rodava. Eu digo, gente, o que está havendo com esse cachorro? Eu olhava, não via espírito nenhum. Eu digo, não, ele é doidinho, coitado. Aí a dona da casa me viu olhando muito para o cachorro. Não liga não, professor, ele é neurótico. Ele está sendo tratado pelo veterinário. Eu digo, nunca tinha visto um cão neurótico. Aquele era. De modo que, quando nós carregamos distúrbios, derramamos esse distúrbio onde quer que estejamos. Quando nós levamos coisas boas, derramamos essas benesses onde quer que estejamos.